Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 18, versículo 21, 19 e 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse toda a sua dívida. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu irmão, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o tema do Evangelho de hoje, no qual Pedro se dirige a Jesus, a pergunta: quantas vezes é possível perdoar o irmão quando pecar contra nós? Pedro se adianta, buscando confirmação séria até 7 vezes, pois estava entendendo literalmente o significado do número 7. Não tinha entendido o que 7 no sentido teológico significa plenitude. Por isso, Jesus procura logo ampliar esse número para 70 vezes 7, de modo que ele entenda que não deve existir limites para o perdão. É preciso, meu irmão, minha irmã, perdoar sempre, não apenas algumas vezes. O perdão cristão é limitado. Para elucidar essa situação, Jesus conta a parábola do homem que devia para o rei uma enorme fortuna e não tinha como pagá-lo. Depois de haver suplicado o patrão dessa enorme dívida, ele é perdoado. Porém, mesmo recebendo o perdão de tamanha dívida, não perdoou o companheiro que lhe devia um pouco. Esse é o retrato, meus irmãos e irmãs, do nosso procedimento, dos nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Deus nos perdoa dívidas enormes, mas nós não somos complacentes e misericordiosos com aqueles que nos magoaram, com os que têm
alguma dívida para conosco. Usamos 2 pesos e 2 medidas para agir, julgar e ser julgados. Queremos o perdão de Deus, mas não nos convertemos para oferecer o perdão ao próximo. Meus irmãos e irmãs, vamos fazer um exame de consciência, apesar de um pouco sobre isso. Nossos relacionamentos seriam muito melhores se usássemos os critérios de Jesus para perdoar, ou seja, se perdoássemos sempre, sem limite, mesmo que o pecado contra nós tenha sido de extrema gravidade. Se o outro pedir perdão, não podemos negar-lhe esse perdão, senão estaremos agindo como esse empregado, perverso e cruel, e também não merecemos o perdão de Deus. Que possamos exercitar o perdão da nossa vida, mas que saibamos que só será possível se percebermos a presença de Deus, que caminha conosco e se digne, enquanto a comunidade cristã, nos tornarmos para os nossos irmãos um reflexo da presença divina. Para tanto, é preciso que haja o perdão de nossas relações. Meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes, o que de mim fizerdes eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus, entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos lá dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.